Olá, como vai? Seja muito bem-vindo. Este é o nosso primeiro vídeo do curso sobre realidade virtual e realidade aumentada. Neste vídeo introdutório, eu vou falar rapidamente aí sobre a evolução da interface, da interação, sintetizar aí a história de realidade virtual, realidade aumentada, apresentar os conceitos e as principais diferenças da realidade virtual e realidade aumentada e também da realidade misturada, né? E além disso, nesse vídeo eu quero muito citar aí as principais conferências da área, para quem deseja interagir, acompanhar um pouco mais da comunidade científica. A interface do usuário, né, ela tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente na forma em que o usuário realiza a interação. Eu gosto muito dessa imagem aí que está sendo apresentada, da evolução das interfaces, e cabe ressaltar que no passado, aí não muito distante, né, digamos assim, a interação era feita a partir de dispositivos convencionais, tais como mouse, teclado. No entanto, atualmente é possível realizar interações mais naturais, utilizando comando de gestos, olhar e até mesmo o poder da mente. A forma em que essa interface ela é desenvolvida também vem sendo modificada aí com o objetivo de melhorar as experiências aí do usuário. E quanto mais próxima da realidade do usuário, quanto mais natural for essa interação com a interface, maior a chance do usuário aí se habituar com o sistema e realizar os seus objetivos aí com sucesso. Bom, as interfaces que oferecem novas dimensões, né, feedbacks sensoriais, por exemplo, né, como sensações táteis, né, elas podem melhorar a experiência, aumentar o engajamento do usuário e melhorar também a satisfação do usuário. Além disso, os aspectos visuais, os cognitivos e de interação, eles devem ser sempre levados em consideração quando nós vamos desenvolver a interface. Se bem empregados esses aspectos aí, a interface então elas devem oferecer uma boa experiência com o usuário. É, a, Ainda, vocês podem notar nesse gráfico, né? Quanto mais natural e próxima da realidade do usuário for essa interação, melhor e mais intuitiva a interface será com o usuário. Os dispositivos aí atuais de realidade virtual, realidade aumentada, eles têm ajudado a tornar essas interações mais intuitivas. Eles podem aumentar a eficiência, inclusive, e impulsionar, inclusive, o desenvolvimento de interfaces inovadoras. Antes de definir as realidades, né, que eu tinha comentado com vocês, eu quero apresentar rapidamente uma breve história da realidade virtual e realidade aumentada. Em 1832, Charles Wheatstone ele criou um estereoscópio que usava duas imagens, né, uma imagem polo direito e uma imagem polo esquerdo, e elas eram refletidas no espelho para gerar uma única imagem estereoscópica. Isso foi muito interessante porque impulsionou mais tarde, em 1851, a construção de um pequeno estereoscópio, né, sem lente e sem espelho, que foi desenvolvido por David Brewster. Em 1935, um escritor americano de ficção científica, o Stanley Wimble, ele apresentou um modelo fictício bem interessante, aí, abrangente, específico para a realidade virtual na história. Isso foi bem interessante. Parecia que ele estava prevendo o futuro aí com a descrição do dispositivo que ele havia mencionado na história dele. Em 1962 também foi desenvolvido aí o Sensorama, que foi criado por Mort Welling. E o Sensorama era uma máquina considerada aí um dos primeiros sistemas de realidade virtual e um dos primeiros exemplos conhecidos de tecnologia imersiva e multissensorial. Em 1968 foi desenvolvido o primeiro HMD, né, por Ivan Sutherland, é um HMD bem interessante. E em 1987 Lanier ele cunhou e popularizou o termo de realidade virtual, né, Virtual Reality. Ele era fundador da VPL, que é uma empresa aí, uma das primeiras empresas que vendiam hardware e software de realidade virtual. Já o termo realidade aumentada ele foi cunhado na Boeing em 1990 pelo pesquisador Tom Caldwell e David Meadsel. A primeira Cave foi inventada em 1992 por Cruz-Neira e as paredes da Cave elas são tipicamente compostas por telas de projeção de alta resolução. O usuário ele precisa de colocar um óculos tridimensional para entrar na Cave e a partir daí ele consegue visualizar as informações, né, um ambiente 3D gerado. É bem interessante, é um ambiente completamente imersivo. Em 1995, o Ronald Azuma ele publicou um survey de realidade aumentada e a partir daí então esse survey ele foi muito citado. Vocês podem ver aí várias citações do Google, né, e existem outras citações inclusive
E esse survey ele contribuiu bastante e ainda contribui para disseminar o uso da realidade aumentada em diversas áreas do conhecimento. Já em 99, teve um grande marco, né, que foi basicamente um desenvolvimento do primeiro software open source para realidade aumentada, desenvolvido por Hiro Kato. Foi a R2Kit. A R2Kit basicamente é um sistema que utiliza um rastreamento baseado por marcadores e foi o precursor das ferramentas de realidade aumentada para o desenvolvimento. Em 2012, o Oculus Rift foi criado, e o Oculus Rift é basicamente um equipamento, um HMD de realidade virtual, desenvolvido e fabricado pela empresa Oculus. E 2 anos mais tarde, então, em 2014, o Facebook comprou a Oculus por 2 bilhões de dólares. No mesmo ano de 2014, a Google apresentou um projeto Google Glass. O Google Glass basicamente é um dispositivo semelhante a um óculos, né, que fixado ali, um dos pares do óculos fixava uma pequena tela em cima do campo de visão para utilizar aplicações de realidade aumentada. Né. Também a Google, no mesmo ano, ela lançou um modelo de HMD criado com papelão dobrável para usar com smartphone. O visualizador de papelão ele podia ser concebido aí como sistema de baixo custo, né, para fomentar aí o interesse das pessoas no desenvolvimento de aplicações de realidade virtual. Bem interessante isso aí. Em 2016 também nós tivemos vários lançamentos, HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft HoloLens, PlayStation VR, e essas aplicações, esses lançamentos, eles permitiram grandes experiências aí personalizadas de realidade virtual. Ainda em 2016, né, houve o lançamento do jogo Pokémon GO, que conquistou jovens em todo o mundo. O jogo basicamente despertou o interesse de várias pessoas, indústria, né, e permitiu a disseminação aí da realidade aumentada em várias áreas do conhecimento. Um ano depois, em 2017, tanto a Apple quanto a Google também apresentaram bibliotecas nativas para apoiar o desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada móvel. Em 2018, o Google disponibilizou na aplicação Google Street View um modo de exibição para realidade aumentada para criar recomendações para o usuário, para verificar o que tinha ao redor do usuário. Além dessa aplicação, existem vários outros lançamentos aí que ocorreram de 2018 para cá que tem impulsionado aí o crescimento da realidade virtual e realidade aumentada. E o que eu mostrei para vocês aqui basicamente é só uma síntese da história. Existem diversos outros marcos importantes aí que podem ser facilmente encontrados na literatura e inclusive na internet. Agora eu quero apresentar alguns conceitos importantes sobre as realidades, né, que nós vamos discutir no decorrer desse curso. E a primeira delas eu quero apresentar sobre a vida real, digamos assim, né, o mundo real que vivemos. Né, basicamente é aquilo que é verdadeiro. Então, eu coloquei uma imagem ali de uns cavalos ali no campo, né? Representa aquilo que é real, né? Representa aquilo que experimentamos ali, os nossos sentidos, enfim. Quando eu passo então a estender essa realidade, eu comecei a apresentar ali uma outra imagem, né? A mesma imagem dos cavalos ali no campo, mas eu coloquei um avatar ali no meio. Então, ali esse avatar ele representa um objeto virtual. Então, esse conceito, né, de inserção de ambientes, de modelos virtuais, objetos virtuais ou ambientes virtuais no mundo real, a gente dá o nome de realidade aumentada. Então, basicamente, a realidade aumentada elas são interfaces, né, que envolvem o ambiente real com a adição de elementos virtuais. De acordo com a Zuma, a realidade aumentada ela deve combinar os ambientes real com o virtual e ambos eles devem ser vistos ao mesmo tempo, interagir em tempo real. Inclusive, além disso, o ambiente virtual ele tem que estar alinhado com o ambiente real. Então, a gente chama isso de registro 3D, ou seja, os objetos virtuais eles têm que estar fixos ali no ambiente real. Quando eu coloco ali o avatar para caminhar, por exemplo, vocês percebem que o avatar está caminhando e ele passa na frente dos cavalos, olha lá. À medida que ele vai passando na frente dos cavalos, dá a sensação que o objeto ele parece que somente colocado ali no ambiente real. Já no ambiente de realidade misturada, a gente percebe não somente uma sobreposição, né, dos objetos virtuais sobre o ambiente real, mas de fato essa sobreposição ela tem que ser envolvida, ou seja, uma mistura entre os aspectos do ambiente real com o ambiente virtual. Quando eu coloco, por exemplo, o avatar para caminhar entre os cavalos, ela percebe que o avatar agora ele está atrás de alguns cavalos caminhando e à frente de outros. Então dá a sensação de que esse ambiente virtual ele interage de fato
com o ambiente real. Já a realidade virtual, ela deixa os usuários imersos ali em um ambiente totalmente digital, né? Um ambiente completamente artificial. A ideia é representar o ambiente real no ambiente virtual. Então a realidade virtual ela envolve ambientes virtuais e faz com que o usuário perca completamente o sentido de presença do ambiente real. Então a ideia é fazer com que o usuário fique imerso dentro desse ambiente. Aí vocês podem perceber ali o ambiente, o avatar ali, eu coloquei um avatar caminhando, né, num ambiente completamente virtual. Então o avatar está caminhando ali junto com os cavalos que também são completamente virtuais. A ideia então da realidade estendida, né, o Extended Reality, né, a realidade estendida é um conceito atual aí que pode englobar, seria uma espécie de guarda-chuva, ela engloba todas as demais realidades, né, digamos assim, esses ambientes que a gente acabou de mencionar. Todas essas demais realidades geradas pela tecnologia. Então essa é a ideia da Extended Reality, que seria a extensão das realidades. E qual seria então as principais diferenças, né, entre essas realidades? Né? Então a gente pode pensar o seguinte, vou citar aqui algumas delas. Né? A realidade virtual, por exemplo, ela é puramente virtual. Há uma imersão e oclusão do ambiente real. Já a realidade aumentada é basicamente a sobreposição desses objetos ou apenas a inclusão de objetos virtuais no ambiente real. A realidade misturada já ela basicamente combina o ambiente real com o virtual. Há correspondência, então, tanto com o real quanto o virtual. Nos próximos vídeos esses conceitos vão ficar mais claros, né? Eu vou fazer alguns vídeos sobre cada uma dessas tecnologias, né, mencionadas aqui. Inclusive eu vou apresentar diversos exemplos, aplicações para cada um deles. Né? Mas se você tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais sobre cada uma dessas tecnologias, você pode também adicionar aí nos comentários do vídeo que eu vou estar respondendo para vocês. Como eu havia mencionado então, no início do vídeo, né, na introdução do vídeo, eu quero muito citar aí algumas das principais conferências da área. Então, eu quero mencionar aqui o SMAR, tá? O I3E VR, o VRST e o SIGGRAPH. Né? Basicamente são aí as principais conferências da área no âmbito internacional. Já no Brasil nós temos o SVR, né, que é um simpósio local aí, mais importante da área. Então eu convido vocês para visitar esses sites, desse simpósio, dessas conferências, bem como ler os artigos originados por ele, para você acompanhar de melhor maneira aí os avanços da área. Você também pode sugerir, inclusive, né, ou citar outras conferências nos comentários do vídeo, aí, que vai ser bem útil para todo mundo. Bom, finalmente eu quero concluir afirmando que a realidade estendida, né, que é a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade misturada, elas estão crescendo rapidamente. Há desenvolvimento de aplicações em diferentes áreas e contextos. Essas aplicações elas vêm melhorando a experiência do usuário, inclusive vêm reduzindo a distância entre eles com experimentos que possibilitam inclusive a colaboração, aprendizado à distância. Tá? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, no próximo vídeo, né, nós vamos estar vendo essas aplicações, vamos estar discutindo um pouco mais sobre quais são as vantagens dessas tecnologias, né, quais são os principais desafios. E eu quero pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou alguma sugestão, vocês podem escrever nos comentários do vídeo, que a gente vai discutir sobre isso, vai ser uma boa maneira para a gente criar uma relação aí de contato, né? E eu quero agradecer bastante a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo com as aplicações de realidade estendida. Um abração.